Olha, muito bem, estou aqui com o meu convidado. Eu recebo com muito prazer um dos mais prestigiados psiquiatras do país. Ele é especialista em transtornos relacionados à dependência de substâncias psicoativas. Estou falando de drogas, transtornos mentais e alimentares também. Ele é, inclusive, responsável pelo atendimento psicológico do Núcleo de Obesidade e Transtornos Alimentares do Hospital Sírio-Libanês de São Paulo. Luiz Altenfelder. Obrigado, Luiz, mais uma Obrigado a vez, você. pela sua amabilidade em nos atender. Eu estava até brincando com a minha equipe e dizendo assim, vamos sugerir ao Luiz Altenfelder, ou que ele nos responda, que a depressão é uma coisa que está batendo tanto, e as notícias estão aí para não nos deixarem mentir, no Brasil, especialmente, não é melhor botar antidepressivo na caixa d'água das cidades e assim vai uma dose suficiente para todo mundo já amenizar a sua depressão. Eu tenho a impressão que todo mundo hoje tem uma certa dose, eu não estou nem falando de ansiedade, que é pré-depressão, não é? Tudo bem, Luiz? Tudo bem, Amaury? Amaury, obrigado pelo convite. Eu acho que é uma chance de esclarecer seus telespectadores sobre alguns aspectos que envolvem a doença mental. Agora, o que eu falei é uma alucinação da minha parte, já bota, democratiza um tratamento coletivo, populacional e botar o antidepressivo na caixa d'água. É brincadeira que eu estou fazendo, mas para provocá-lo, não é? Pois é, né, Amaury? Sendo um pouco polêmico, eu acho que o grande antidepressivo seria toda uma reforma política no Brasil, seria toda uma mudança de mentalidade. Eu acho que isso vai para 2 ou 3 gerações, para a gente ter um país sem corrupção, um país com uma qualidade de vida muito melhor. Isso, sem dúvida, que diminuiria os casos de estresse, de doença mental, de depressão. Porque depressão, se a gente pensar em termos de morbidade, a gente acredita que 20% da população terá ou teve depressão. Então, se a gente pensar, agora falando em termos de colocar antidepressivo no depósito de água que alimenta São Paulo, não teria grande vantagem, porque os antidepressivos também têm muitos efeitos colaterais. Então, teria benefício para quem é deprimido, para quem não tem depressão, não serve para nada. Tá bom, já Então, respondeu é o bem. remédio mesmo. Agora, Luiz, qual é a diferença de depressão, de ansiedade e de uma coisa que eu vejo as pessoas falarem de forma recorrente, que é a síndrome do pânico? Ansiedade é uma pré-depressão? É o seguinte, ansiedade, a gente pode falar que até é uma condição do ser humano, sabe? Porque a gente vive, a gente tem expectativas e a gente tem receios, a gente tem anseios. Isso leva a um nível de ansiedade que a gente considera que é até saudável, porque você precisa de uma certa energia, uma certa expectativa, sabe, que te leve a ter, até você ter alguma força e se armar para alcançar determinados objetivos. Quando esse nível de ansiedade alcança uma intensidade muito maior, então você começa a ter alteração no sistema nervoso central. Então, por exemplo, alterações que a ansiedade provoca no sistema nervoso central. A gente tem no sistema nervoso central o sistema simpático e parasimpático. Esse sistema, se você tem uma desregulação nele, por exemplo, a ansiedade, o estresse, pode desregular esse sistema. Então, você tem uma maior quantidade de adrenalina circulante. Então, o que você tem? Sudorese nas mãos, sensação de falta de ar, palpitação. Você tem uma porção de concomitantes. E se isso aumenta muito, você fala, dessa eu não escapo. Eu estou à beira de um ataque, ou estou à beira de uma perda de controle. Aí, nessa intensidade maior, é que você tem o que a gente chama de pânico, porque você entra em pânico. Você acha que está perdendo o controle, você acha que vai ter um infarte nos próximos 30 segundos, e você fica completamente apavorado, descontrolado, pálido, e você fala, dessa eu não escapo. Então, vai correndo para pronto-socorro, vai buscar ajuda, se tiver no trânsito, larga o carro no meio da rua,
porque o desespero é enorme. Essa é a ansiedade aguda que acompanha o que a gente chama do ataque de pânico. Tá certo? Mas tem outros tipos de ataque de pânico? O Pessoa maior... que se recolhe, não quer sair de casa. Aí não é ataque de pânico. Ataque de pânico mesmo é a ansiedade muito aguda. Outras alterações, por exemplo, talvez mais ligadas à depressão, é o recolhimento, onde a pessoa perde o brilho, perde o desejo, perde a vontade e aí ela se recolhe. Recolhe porque o campo vivencial dela, aquilo que ela tem como espaço de vida, se estreita muito, muito, muito. Então ela fica talvez dentro de casa, em casos mais extremos fica no seu quarto, em casos mais extremos vai para a cama e não vê saída. E não vê perspectiva nenhuma. Nada mais tem graça. Nada mais tem graça, tudo perde o brilho e a pessoa fica recolhida mesmo. E aí, se isso se acentua, aí ela fica voltada para o próprio corpo. O próprio corpo, o que ela pensa? Estou doente, estou tendo um câncer ou estou infectada por alguma doença muito grave, uma doença infecciosa grave. Talvez eu tenha contraído AIDS, alguma coisa assim, e a pessoa fica fechada, trancada. Aí se instala o que a gente chama mesmo de quadro depressivo, onde a pessoa tem o que a gente chama de anedonia, que é a perda do prazer, a pessoa tem uma lentificação dos processos, tudo fica escuro, tudo fica sem graça e vai dando um desespero porque ela não vê saída para isso. Leva ao suicídio? O risco é muito grande, porque se a pessoa não vê saída para nada, é como, imagine assim, no incêndio das torres ou do edifício Joelma, que a pessoa se vê tomada pelo fogo sem saída, o impulso dela é se atirar do prédio, como nessa tragédia vimos muitas pessoas que assim o fizeram. No suicídio, na pessoa que está muito deprimida, também ela não tem saída para nada. E sem saída para nada, aquela angústia, aquele desespero enorme, existe um risco iminente do suicídio. Agora, doutor Luiz Altenfelder, o que é a depressão? Desculpe o meu diletantismo, mas o que é a depressão? É uma falta de substância no nosso corpo ou é uma coisa que é gerada por algum acontecimento? Como é que eu explicaria isso através da sua sapiência para o meu telespectador? Olha, a depressão ela é multifatorial. Não existe um fator só que provoque depressão. Não é só uma questão emocional, um desgosto muito grande, uma perda de um ente querido. É multifatorial. Tem que existir um componente genético, sabe? Aonde ela tem uma dificuldade maior, sabe, do sistema nervoso se recompor de um estresse muito grande. Então pode ser por uma perda, pode ser por separação, pode ser por um problema profissional gravíssimo, perda de emprego e, além disso, uma condição clínica. Por exemplo, existem doenças físicas, sabe, que acompanham a depressão, que a gente chama comorbidades. Por exemplo, o sujeito que sofre uma crise cardíaca, uma síndrome coronária aguda, pode, no restabelecimento, desenvolver um quadro depressivo. Uma pessoa que tem um câncer, isso pode se acompanhar de um quadro depressivo ou até o quadro depressivo antecedeu o aparecimento do câncer. Então, o câncer é multifatorial. Aliás, o câncer, desculpe, a depressão é multifatorial. Os estados depressivos geram doenças. Os estados depressivos geram doença, porque faz com que você fique muito sedentário, que você não tenha desejo de sair, que você não se alimente bem, sabe, que você não cuide da sua saúde. E, além disso, a própria condição dessa alteração neurofuncional do sistema nervoso central pode provocar um mau funcionamento do organismo, como alteração do eixo hipotálamo, hipofisário, adrenal, e isso provocar hipertensão arterial, provocar outras alterações, queda de imunidade e uma porção de outras comorbidades. Eu vou mudar de assunto, né, porque o universo do Altenfelder é muito amplo. Queria falar um pouquinho de anorexia. Anorexia leva a pessoa
a ter uma visão distorcida do seu corpo e acaba virando uma obsessão, porque ela não admite o seu peso e isso a transtorna de tal forma que vira uma anorexia, é isso? É que vira uma doença. Geralmente acontece isso. Em geral, as pessoas, talvez, é comum isso na adolescência. A menina que tem um sobrepeso, que está gordinha, começa a fazer um regime e começa aí, na medida que vai fazendo um regime, que ela não vai ingerindo comida, o próprio organismo vai fazendo com que ela não tenha vontade de se alimentar. E aí ela vai entrando num estado que o próprio corpo vai se consumindo. E ela vai entrando num estado de inanição. E que ela chega a perder uma porcentagem enorme do peso dela. É um transtorno isso. É um transtorno, isso é uma doença. Ela está perturbada com isso. Não, ela está perturbada e está perturbada com o esquema corporal. Porque quanto mais magra, ela pode estar aparecendo um próprio esqueleto, ela ainda acha que tem que perder peso. E isso é muito perigoso, porque isso pode levar à morte. A morte porque ela esconde alimento, ela não se alimenta, trazem alimento para ela, ela esconde. Isso é mais comum nas meninas do que no sexo masculino. Tem meninas que, inclusive, comem e depois induzem o vômito para poder... Eu já ouvi casos de modelos, não é? Tem modelos que tomam diuréticos, tomam laxantes, abusam de hormônios de tireoide para manter um corpo que é quase esquelético. Sabe, elas perdem a noção até da estética. Sabe, elas são magras, parecem um esqueleto e se sentem cada vez melhores a com mídia isso. não tem um pouco de culpa, Luiz, porque exige, de repente, nas passarelas, esse modelo de manequins? Existe isso, existe uma cultura que quanto mais magra, mais, não é mais bonita, mas quanto mais magra, elas se sentem melhor. Sabe? E isso não só a mídia, como a própria cultura, sabe? A própria cultura combate o sobrepeso. Conheci um modelo que comia algodão. Nem sei quem recomendou para ela comer esse algodão, mas nós conhecemos, não foi? É uma loucura. É uma loucura mesmo. E isso é uma doença. A bulimia... Não, a bulimia acompanha, às vezes acompanha a anorexia, mas a bulimia é assim, a pessoa tem uma necessidade muito grande de ingerir comida e após essa ingestão de uma quantidade muito grande de comida, aí ela tem que colocar para fora, tem que purgar o organismo através de laxante, através de diurético ou com o dedo na garganta para vomitar, para colocar para fora tudo aquilo que ingeriu. Também é uma doença, porque perde substância, perde sódio, perde potássio, e é muito grave. Sabe, existem algumas pessoas que chegam a tomar 20, 30 laxantes por dia, 5 comprimidos de diurético. Já teve casos assim lá no Sírio-Libanês? No onde você Sírio, atende? no consultório, em todos os lugares. Em todas as clínicas. Toma laxante para poder... Sim, toma lactopurga, uma quantidade enorme, 20, 30 comprimidos por dia. Estão colocando a vida em risco. Existe risco de vida, existe gente que morre por isso. Sabe? Porque dá um desvio metabólico enorme. Vou falar um pouquinho agora, Luiz, sobre drogas, que você está muito antenado, está com todas as informações mais contemporâneas, não é? Eu vou falar de uma droga, todo mundo nem vai concordar que seja droga, mas o Luiz acha que é uma droga, que é essa nossa dependência. A dependência está crescendo assustadoramente, que é a dependência do celular. Dessa história de ficar o tempo todo na comunicação full time. As pessoas nem se estão trabalhando, estão ao mesmo tempo digitando. Parece que isso virou uma obsessão. Virou uma obsessão. A gente chama isso de dependência da tecnologia, né? Você vê, isso é muito comum em adolescentes, principalmente os meninos, que ficam horas, às vezes até 15 horas por dia jogando online. É uma loucura. É uma loucura. Então,
ele não faz mais nada. Ele não se relaciona com os amigos, ele não sai de casa, ele passa o tempo inteiro jogando online, videogame. Porque nesses jogos online ele joga com o mundo inteiro. E com isso, ele se isola, vai mal na escola, não estuda e fica totalmente dependente, mas dependente mesmo, desses jogos. Isso chama dependência do jogo na internet. Tá certo? Agora, e essa... Outras pessoas ficam dependentes, aí são um pouco mais adultas, às vezes até adolescentes, e muita gente adulta dependente das redes sociais. Sabe? Que você vê, é comum a gente ver em restaurante, em qualquer outro lugar, as pessoas não se comunicam. Eu estou com você num restaurante, mas eu não falo com você. Eu falo não sei com quem, É isso. sabe? É isso. Na minha rede social. E na cama, à noite, casal, sabe? A relação é com o smartphone. A relação é com o smartphone, onde fica na rede social, Instagram, Facebook ou qualquer outra O coisa. casal vai deitar, cada um do seu lado. É a dependência. Exercendo a sua dependência. Exercendo a sua dependência e não existe comunicação. Esse é o grande risco das redes sociais. As redes sociais dão uma te dão a sensação que você se comunica com o mundo, que você se comunica com outro, e outra coisa, na rede social você é quem você quiser. Porque na rede social você pode até inventar um personagem. Claro. E você vive esse personagem idealizado por você, e você não é você. Acontece. As pessoas criam um personagem, alteram a sua própria personalidade, claro que para melhor. Ninguém faz a sua biografia numa rede social tentando diminuí-la, não é? Ou até muda de sexo também, na rede social. Um sujeito que quer conversar como mulher, é um homem, ele... Qual é o dano disso, Luiz? O dano disso, a longo prazo, é você perder a comunicação com o mundo, você se isolar. Porque aí você vive unicamente uma fantasia e não vive a sua realidade, e você não modifica, de fato, aquilo que você tem que modificar na sua vida, que é estabelecer escolhas mais adequadas, ter uma satisfação maior com a vida e seguir. Porque se você fica alienado num computador, você fica alienado numa rede social, isso funciona como uma droga. Funciona, vamos pensar assim, quem é muito viciado em maconha, sabe, vive uma fantasia enorme e a maconha te aliena do mundo, te aliena porque na medida que você fuma um baseado, sabe, você fica num estado de letargia, num estado talvez muitas vezes muito agradável, e você não se relaciona com ninguém, isso basta. Sabe? Essa dependência pela internet, essa dependência pela tecnologia, pode levar a uma dependência muito parecida com droga. Agora, porque você vive uma sensação de prazer, e nessa sensação de prazer você se isola. É você mais o aparelhinho. Você não precisa de mais ninguém. Agora, essa dependência eletrônica tem cura pela psiquiatria? Não é pela psiquiatria só. Ela tem cura. Essa pessoa que tem essa dependência, muitas vezes, ela não procura porque ela se satisfaz com isso, mas muitas vezes quem procura é a família. Que fala, o adolescente não sai disso, não sai mais de casa, não conversa com mais ninguém, ela está conectada com isso o dia inteiro. Então, muitas vezes a família leva para isso, porque vira uma pessoa alienada. Uma pessoa que não tem nenhuma comunicação com o mundo exterior. Ela tem comunicação com o mundo eletrônico, que na verdade não constrói nada, né? Claro que a rede social é importante, fazendo bom uso dela. Claro que o Instagram é importante, que na medida que você transmite, sabe, mensagens, você transmite foto, você transmite coisa para pessoas que estão longe de você. Isso é outra coisa, não é uma dependência. A dependência é quando você fica 10, 12, 15 horas, ou quando você não se comunica mais com seus amigos, ou até dentro da sua própria casa. Falando em dependência, eu gostaria de tocar num assunto na ordem do dia, que é a Cracolândia e o método com que eles estão, do qual eles estão se valendo para poder acabar com isso que todo mundo quer que acabe mesmo, mas também não pode desprezar a situação das pessoas que lá estão.
Então, a minha pergunta é, o prefeito João Dória, as pessoas que estão interagindo para poder resolver esse problema, estão fazendo bem em dizimar a Cracolândia? Olha, Mauri, a dependência à droga de substância psicoativa, principalmente do crack, porque o crack induz rapidamente a dependência, rapidamente. Então, esse pessoal que compõe a Cracolândia, esses indivíduos, sabe, que estão doentes mesmo, porque eles estão seriamente dependentes de droga, então eles se juntam para poder consumir, porque não existe nada na vida deles a não ser o crack. Então eles vivem pelo crack, para o crack e não conseguem viver sem. Então eles se juntam entre si porque lá é uma maneira deles conseguirem a droga de uma maneira mais fácil. E estão todos muito doentes, alguns em surtos psicóticos francos, outros se aproveitando e fazendo tráfico e alimentando o vício, alimentando a dependência daquelas pessoas que estão assim no mais alto grau de degradação. Não se acaba só fazendo uma imagem que eu acho que é clara, todo mundo vai entender. Sabe, se você pega alguém fazendo farra no seu sofá, não adianta trocar o sofá e tirar o sofá da sala. Que é mais ou menos, sabe, uma atitude em que se tentaram esvaziar a Cracolândia, sabe, tirar o pessoal daquela região onde eles estavam. Isso não resolve. É um problema muito complexo, eu acho que o prefeito João Dória sabe disso. Precisa, e vem se fazendo há algum tempo, tentativas, sabe, tentativas de procurar pegar essas pessoas que estão extremamente dependentes e levar para tratamento. Esse tratamento é difícil. Parece que essa atitude está sendo tomada, mas ela também está encontrando obstáculos. Mas encontra-se muito obstáculo, porque quem está dependente vai tentar sabotar, mesmo a Cracolândia, aquele número de pessoas e o próprio tráfico, vai tentar sabotar qualquer tentativa de melhorar, a dependência desse pessoal que está no mais alto grau de degradação humana. Então, isso é muito complexo. O que precisa? Assistente social, uma equipe multidisciplinar com assistente social, psicólogo, psiquiatra, pedagogos. Precisa uma porção de gente para tentar... Não tem dinheiro para isso, Altenfelder. Mas tem que arrumar. Tem que fazer alguma coisa, porque isso é extremamente grave. São pessoas que são párias da sociedade e que vivem só pelo crack, não existe outra coisa lá. Então não adianta só ir à polícia e tirar esse pessoal dependente de cada local. Eles vão se espalhar pela cidade. Eles vão se juntando em outros lugares. Vão se juntando porque eles precisam da droga. A droga é essencial para a vida deles e essa vida que vai levar à morte. E internar a força para tratamento também não resolve. Não tem resolvido. É que não adianta internar todo mundo à força. Você tem que internar alguém que oferece risco para si, ou oferece risco para o outro, ou que está em franco surto psicótico e não tem noção do que está fazendo da vida dele. Essas pessoas devem ser internadas. Sabe? Devem ser internadas porque elas vão morrer. Sabe? Elas estão em surto psicótico. Então, esses merecem um tratamento com uma internação de curto prazo, até sair da dependência, e depois vão para centros de assistência psicossocial, vão fazer um trabalho para essa dependência, trabalho de psicoterapia, trabalho até de atividade física, e, enfim, todo um programa, sabe, muito abrangente para tratar essas pessoas. Não se trata essa pessoa só com força policial. Força policial é inócua para isso. Tomara que o prefeito João Dória e aqueles que o ajudam nessa missão encontrem a melhor saída. E João Dória é persistente, ele vai encontrar. Ele tem que encontrar e ele tem que se acercar de pessoas que entendam bastante do tema, sabe? E que ele ouça essas pessoas e tome atitude baseada nessa assessoria especializada, porque o problema é extremamente complexo. No mundo inteiro isso existe. Altenfelder, há exemplos incontestáveis
na história da criatividade. Vou falar uma coisa que eu li no New York Times, não é? Que muitos artistas, eles atribuem a criatividade desses artistas ao uso de drogas. Eles só produziram coisas absolutamente geniais sob o efeito de drogas. É um mau exemplo, não estou recomendando a ninguém que era a sua palavra, não é? Por exemplo, Amy Winehouse, que morreu de drogas em tenra idade, pode-se dizer assim. Tinha o quê? 27, 28 anos, Amy Winehouse. Cazuza, um exemplo também. Pois é, mas esses E exemplos... os Beatles também. Os Beatles tiveram suas grandes viagens, não intermunicipais, interplanetárias, e produziram obras de arte em música. Então, é uma tese que eu li e eu quero um seu comentário. O que eu vejo é o seguinte, a Amy Winehouse, ela morreu pela droga. No início, a droga pode dar uma sensação de maior liberdade e de maior expansão. Na criatividade? Até na criatividade em algumas coisas, mas com a continuidade do uso, o que vai acontecendo é que ela vai perdendo a criatividade, ela vai perdendo toda a capacidade dela, tanto que ela entrou naquela decadência horrorosa. Quem via a imagem dela no início cantando, ela tem uma voz maravilhosa. No final, tão drogada que ela interrompia shows, parava de cantar, não tinha mais criatividade nenhuma. E as drogas lícitas? Álcool, cigarro, café. Café é droga. É droga? É cafeína, né? É cafeína. São as drogas lícitas. Você é a favor, Altenfelder, perdão, da descriminalização da maconha no Brasil? É um assunto complexo porque a gente pensa o seguinte, se você descriminaliza a maconha, que também é uma hipocrisia não descriminalizar porque todo mundo usa. Em qualquer lugar que você vai na praia no Rio de Janeiro, você vai em qualquer outro lugar, você vai em Maresias, você vai em qualquer lugar, tem uma porção de gente fumando maconha. Você vai em festinha, festa até de pessoas da nossa idade. Quem não está fumando maconha. Sabe? Sempre rola um baseado entre as pessoas. Então, assim, é uma droga ilícita, proibida, mas que está disseminada por todo mundo. Então, existe... Mas aí favorece o traficante, a criminalidade. Pois é. E o que se pensa é o seguinte, se descriminalizar, como acontece já em vários países do mundo, em vários estados americanos, você acaba com o tráfico e você até faz reverter em impostos a venda da maconha. Sem dúvida. Como também é muito importante... E orienta também para o uso medicinal. Então tem o uso recreativo e o uso medicinal. E o uso medicinal para algumas doenças, por exemplo, esclerose múltipla, algumas formas de epilepsia. Você recomenda a maconha para quem seja epilético? Eu nunca recomendei porque é difícil você usar, mas é sabido que a maconha para algumas epilepsias é extremamente benéfica. Sabe? Às vezes é a única droga que controla alguns tipos de convulsão. Entendi. Sabe? Mas aí é o canabinoide, é uma essência da maconha, é diferente do baseado, né? Que as pessoas fumam. Sabe? Eu vou experimentar. Brincadeira. Nunca experimentei. É uma coisa que eu devia ter experimentado. Como é que eu vou falar aqui se eu nunca experimentei? Mas é muito difícil hoje em dia, sabe, você encontrar pessoas até na faixa dos 40 que nunca experimentaram um baseadinho. Está aqui. Você é uma exceção. Seu amigo aqui. Você é uma exceção. Eu sou uma exceção. Você é uma exceção, porque quase todo mundo já experimentou, já em alguma festa ou entre amigos, já experimentou a maconha. Porque é muito comum, você acha em qualquer lugar. Luiz Altenfelder, muito obrigado, Luiz. Olha, entrevista deliciosa. A gente tem muitas outras dúvidas, mas você, como é uma pessoa muito gentil e é uma espécie de consultor do nosso programa, eu espero recebê-lo aqui outras vezes. Vamos acumular mais dúvidas para poder trazer o Dr. Luiz Altenfelder conosco. Ultrafarma, que é minha parceira, Sidney Oliveira, que está aí com uma linha de vitaminas no Brasil, mandou de presente para que o Luiz Altenfelder prove
A excelência das vitaminas, Sidney Oliveira. Tá ok. Amaury, muito obrigado. Eu espero que tenha sido útil para o público, para o seu público, que é imenso. Espero poder esclarecer algumas coisas no terreno que eu sei um pouquinho, que é a psiquiatria. Obrigado, Luiz. Luiz Altenfelder, especial para você.